todos, é ótimo ver vocês no canal Caixa Fazenda. Hoje vamos visitar fazendas orgânicas de cabras em Edwards County, sudoeste do Texas, para ver como as cabras boas são criadas aqui. O que você acha deste tema? Deixe um comentário para que o canal Caixa Fazenda saiba. Para ser certificada como uma fazenda orgânica pelo USDA, dezenas de cabras nesta fazenda devem ser alimentadas com alimentos orgânicos durante toda a vida. Durante a produção da ração para as cabras, como alfafa ou grãos, os agricultores são proibidos de usar pesticidas e fertilizantes químicos. Além disso, as condições de vida das cabras em fazendas orgânicas devem ser garantidas por fatores como habitações limpas, cuidados humanitários durante a criação e tempo abundante ao ar livre. Com características notáveis, como estrutura muscular e físico robusto, as cabras boa, também conhecidas como cabras sul-africanas, são frequentemente criadas em fazendas para a produção de carne. Além disso, o peso médio de uma cabra boa adulta é 25 a 40% maior do que outras raças de cabras. De acordo com o relatório do USDA, em junho de 2021, o Texas 14.130 fazendas ativas de cabras, das quais cerca de 173 são fazendas orgânicas, com aproximadamente 3.700 cabras orgânicas no estado. Agora vamos visitar um incubatório no Alabama. Um dia após a eclosão, centenas de gansinhos aqui serão transferidos para fazendas orgânicas de gansos no condado de Comet, centro-norte do Alabama. Esses gansinhos viverão em celeiros por cerca de 2 semanas antes de serem soltos para pastar livremente nas pastagens. O que você acha desse método de incubação em fazendas? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo do vídeo. Segundo estatísticas, desde o início de 2023, o Alabama possui 73 fazendas ativas de gansos, a maioria das quais em pequena escala. Para serem certificadas como orgânicas pelo USDA, as fazendas de gansos também devem cumprir requisitos rigorosos em relação à alimentação dos gansos, práticas de cuidados humanitários e tempo ao ar livre para o rebanho. Nesta fazenda de gansos, trigo é a principal alimentação utilizada. Além disso, os gansos são aves que gostam de comer vegetais verdes e grama. Por isso, permitir que eles pastem nas pastagens é obrigatório para as fazendas orgânicas de gansos. De acordo com estatísticas do USDA, em 2021, os Estados Unidos tinham aproximadamente 1.320 fazendas de gansos voltadas para a produção de ovos e carne. Além disso, existem muitas pequenas fazendas de gansos em todo o país, como parte de atividades agrícolas diversificadas. De acordo com relatos de instalações de processamento de carne de ganso, aproximadamente 7.600 gansos são abatidos anualmente nos Estados Unidos, com 23% deles criados em fazendas orgânicas. O consumo de carne de ganso nos Estados Unidos representa apenas cerca de 3% da produção total de aves. E aqui estão alguns pintinhos em um incubatório em Wisconsin, prontos para serem transferidos para fazendas de frangos orgânicos em Madison, centro-sul de Wisconsin. Atualmente, o Wisconsin possui 304 fazendas de frangos certificadas como orgânicas pelo USDA, ocupando o 5º lugar entre os estados com o maior número de fazendas de frangos orgânicos. A Califórnia lidera essa lista com 702 fazendas. Toda a alimentação dos frangos em uma fazenda orgânica de frangos deve ser certificada como orgânica e não GMO.
Os proprietários das fazendas não são permitidos a utilizar substâncias sintéticas, hormônios de crescimento ou antibióticos no processo de criação dos frangos. Além disso, os frangos nesta fazenda devem ter acesso à água limpa o tempo todo. Atualmente, muitas pessoas ainda estão confusas sobre a diferença entre fazendas de frangos criados soltos e orgânicas. A diferença está na alimentação dos frangos. Embora as fazendas de criação solta também permitam que os frangos pastem nos campos, a alimentação suplementar para os frangos aqui geralmente contém ingredientes geneticamente modificados. De acordo com estatísticas de 2021, os Estados Unidos possuem 5.102 fazendas de frangos certificadas como orgânicas, com um total de 19,4 milhões de frangos nessas fazendas. Esta é uma proporção muito pequena dos 9,1 bilhões de frangos criados no país a cada ano. Cerca de 7,1 milhões de frangos orgânicos são abatidos anualmente nos Estados Unidos. Além disso, o número de ovos orgânicos colhidos em todo o país é de aproximadamente 747 milhões, representando menos de 1% da produção total de ovos do país. Em 2021, a receita proveniente de frangos orgânicos em todo o país atingiu 1,1 bilhão e a receita proveniente de ovos orgânicos alcançou 1.849 milhões. Agora estamos em uma fazenda de bagres de 314 acres no leste do Mississippi. Nos últimos 40 anos, o Mississippi tem consistentemente liderado a nação na produção de bagres. Todos os dias, por volta das 7 horas, milhares de libras de pellets de ração são bombeados para os tanques para alimentar milhões de bagres. Se você gostou deste vídeo, deixe um comentário com o número 2. A alimentação de bagres consiste principalmente em carne de pequenos peixes misturada com farelo de soja. Segundo estatísticas do USDA em 2022, existem 205 fazendas de bagres ativas no Mississippi, com uma área total de 34 mil acres. Dessas, 85% estão concentradas na região do Delta, com os 15% restantes localizados na parte centro-leste do estado. As espécies de bagres criadas no Mississippi geralmente requerem pelo menos 18 meses para atingir o peso de colheita, variando de 1,3 a 1,8 libras por peixe. Quando chega a época da colheita, os trabalhadores usam redes para capturar os peixes, e então milhões de bagres são carregados em caminhões e transportados para as plantas de processamento. De acordo com o relatório do USDA, até 2022, o Mississippi havia colhido 78,1 milhões de bagres, com um peso total de aproximadamente 388 milhões de libras, representando 67% da produção nacional de bagres. Além da criação de bagres, os agricultores do Mississippi também capturam centenas de milhares de bagres anualmente do rio Mississippi. Estima-se que cerca de 760 mil bagres vivos sejam capturados do rio Mississippi a cada ano. A indústria de bagres no Mississippi cria cerca de 17 mil empregos regulares e gera um valor de aproximadamente 221 milhões.
Esta é uma fazenda de bisões na cidade de Tupelo, no nordeste do Mississippi, lar de quase 90 bisões de raça pura. Acredita-se que os bisões tenham aparecido no Mississippi já no século XVI, mas hoje a população de bisões neste estado diminuiu aproximadamente 87% em comparação àquela época. O que você achou dos bisões neste vídeo? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários abaixo no canal Caixa Fazenda. Ao contrário de outros rebanhos de gado, os bisões aqui pastam apenas na grama do pasto ao lado da fazenda e são protegidos por cercas em vez de serem soltos para pastar em pastos a milhas de distância da fazenda. De acordo com uma pesquisa do Departamento de Agricultura do Zezua, de 2021, existem 37 fazendas de bison operando no Mississippi, com uma população total de cerca de 4.300 bisões. A maior fazenda de bisões possui cerca de 175 bisões e está localizada na parte leste do estado. Atualmente, a maioria das fazendas de bisões no Mississippi opera para a produção de carne. Embora o estado tenha uma população de bisões relativamente pequena, a qualidade da carne de bisão do Mississippi é sempre altamente valorizada, embora não possa ser comparada à carne de bisões criados em Montana. Uma fêmea de bisão madura geralmente pesa cerca de 970 libras, enquanto os machos podem pesar até 1.800 libras, e eles precisam de alimento a cada dia equivalente a 5% do seu peso corporal. No geral, criar bisões não requer tantos cuidados quanto criar gado ou ovelhas. Os agricultores precisam principalmente fornecer nutrição adequada e vaciná-los anualmente. Cerca de 870 bisões são abatidos anualmente no Mississippi, enquanto o número nacional é de cerca de 19.000. A indústria de bisões no Mississippi cria aproximadamente 3.700 empregos e gera cerca de 137 milhões em receita a cada ano. Enquanto isso, a indústria de gado no estado gera cerca de 318 milhões em receita anual. De acordo com estatísticas do USDA em 2020, os estados com as maiores populações de bisões nos Estados Unidos são Dakota do Sul, com 86 mil bisões, seguida por Nebraska, com 23 mil, e o Mississippi ocupa a 16ª posição nesta lista. Dizendo adeus às fazendas de bisões, iremos às fazendas de galinhas poedeiras no Mississippi, para ver como os agricultores aqui colhem 1,4 bilhões de ovos a cada ano. Nos últimos 6 anos, o Mississippi tem consistentemente ocupado o 10º lugar entre os estados com o maior número de frangos de corte e o 13º entre os estados com a maior produção de ovos. Atualmente, existem 1.237 fazendas de frangos de corte e 115 fazendas de galinhas poedeiras operando no Mississippi. A indústria avícola neste estado gera aproximadamente 3,8 bilhões em receita anualmente, tornando-se a indústria agrícola mais lucrativa no Mississippi. No Mississippi, a maioria dos ovos é colhida de fazendas de galinhas caipiras. Portanto, embora a produção de ovos neste estado seja muito menor do que em outros estados, a qualidade dos ovos aqui é sempre altamente avaliada.
e os preços são tipicamente cerca de 25% mais altos do que os ovos de fazendas industriais. Se você achou este vídeo informativo e interessante, por favor, deixe um comentário. Quando se trata de agricultura, não podemos deixar de mencionar os javalis. De acordo com estimativas do Departamento de Agricultura e Comércio do Mississippi, existem cerca de 515 mil javalis vivendo no estado. Cada ano, centenas de milhares de javalis no Mississippi causam um prejuízo agrícola estimado em 7,3 milhões. E isso é sempre uma grande preocupação para qualquer agricultor que planeja cultivar terras. Quando se trata de agricultura, não podemos deixar de mencionar os javalis. De acordo com estimativas do Departamento de Agricultura e Comércio do Mississippi, existem cerca de 515 mil javalis vivendo no estado. Cada ano, centenas de milhares de javalis no Mississippi causam um prejuízo agrícola estimado em 7,3 milhões. E isso é sempre uma grande preocupação para qualquer agricultor que planeja cultivar terras. Qual vídeo mais impressionou você? Se você cria galinhas, conte-nos seus pensamentos sobre suas galinhas na seção de comentários deste vídeo. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta e inscreva-se no canal Caixa Fazenda para se manter atualizado com os últimos vídeos sobre agricultura e espécies invasoras. Obrigado e convidamos você para o nosso próximo vídeo. Olá a todos, bem-vindos ao Caixa Fazenda. A agricultura não é impactada apenas por mamíferos, como coelhos selvagens, javalis ou ratos. Todos os anos, agricultores e criadores de gado na Austrália enfrentam perdas significativas devido a milhões de papagaios selvagens. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Atualmente, 56 espécies de papagaios habitam a maioria das regiões da Austrália, com uma população estimada em mais de 17 milhões. Entre elas estão o cacatua gala, o cacatua de crista amarela, o loris arco-íris e o papagaio de cauda longa, as espécies de papagaios mais comuns neste continente. Os bandos de papagaios geralmente variam de dezenas a centenas de aves, e eles podem aparecer bem perto de onde você mora. Além de criar ruídos irritantes, eles também podem danificar plantações como trigo, pomares e nogueiras. Além disso, os papagaios frequentemente fazem ninhos em locais inadequados, como cantos e fendas no telhado. Ter dezenas de papagaios no quintal também causa poluição devido a centenas de dejetos que eles deixam para trás. O cacatua gala é considerado o mais numeroso entre as espécies de papagaios que vivem no território continental da Austrália. Na natureza, os galas podem ser encontrados em diversos habitats, desde regiões áridas até áreas com vegetação densa. Além disso, essa espécie de ave aparece frequentemente em áreas urbanas e suburbanas das cidades. Esta é uma fazenda de gado no condado de Maranoa, no sudoeste de Queensland, onde reside um bando de quase 300 galas. Todos os dias, centenas de galas voam para esta fazenda em busca de água e comida, causando muitos transtornos para quem trabalha aqui. O que você acha desse tema? Deixe um comentário para o Caixa Fazenda saber. Os galas não aparecem apenas em torno de fazendas de gado e aves. Eles também se reúnem frequentemente em grandes bandos em campos de trigo ou cevada para se alimentar. Eles são frequentemente atraídos para as plantações que estão na fase de frutificação. Imagine ter um campo de trigo pronto para a colheita, apenas para que centenas de galas apareçam de repente para aproveitar uma refeição gratuita bem no seu campo. No norte da Austrália, a temporada de reprodução dos galas vai de julho a dezembro de cada ano, enquanto nas regiões do sul, a temporada de reprodução geralmente se estende de fevereiro a julho. Quando criados como animais de estimação, um gala pode viver até 25 anos na natureza ou até 70 anos em cativeiro. Se você começar a criar um gala agora, há uma boa chance de você se despedir do mundo antes que o seu animal de estimação faça. Você gosta de criar papagaios em casa? Se sim, comente no número 1. Se não, comente no 2.
Estima-se que os galas causem cerca de 173 milhões de dólares em danos aos agricultores de grãos australianos anualmente. Para controlar a população de galas, algumas áreas na Austrália implementaram medidas como caça ou captura. No entanto, todas essas medidas devem cumprir as leis de proteção à vida selvagem da Austrália, para garantir que essas aves sejam tratadas humanamente. Estima-se que a implementação de medidas para controlar a população de galas custe ao governo australiano quase 4 milhões de dólares por ano. Se você é australiano como eu, compartilhe conosco os impactos negativos que os galas tiveram em sua vida. Além do gala, o periquito australiano, uma espécie comum de papagaio na Austrália, também tem um impacto negativo significativo na agricultura do país. Na natureza, os periquitos australianos vivem em bandos de cerca de 100 aves, mas seu número pode aumentar para milhares após o fim da temporada de chuvas. Esse rápido crescimento deve-se à vegetação abundante, que fornece mais alimentos e materiais para ninhos. Os periquitos australianos são frequentemente as presas preferidas de aves de rapina, como os falcões, na maioria das regiões da Austrália. No entanto, com uma população estimada em quase 5 milhões, o impacto dos predadores no número de periquitos australianos é insignificante. Estima-se que apenas cerca de 1,3% dos periquitos australianos na Austrália morrem a cada ano devido a predadores, doenças ou caça. A temporada de reprodução dos periquitos australianos, na maioria das regiões da Austrália, geralmente dura de setembro a fevereiro do ano seguinte. No entanto, essa espécie de ave pode interromper completamente a reprodução por um ano se as condições climáticas forem muito secas ou se houver escassez de materiais para nidificação. Após cerca de 6 a 7 semanas, os filhotes estão prontos para deixar o ninho. E após cada temporada de reprodução, o número de periquitos australianos em um bando geralmente aumenta de 13 a 17 vezes em relação ao número inicial. Como a maioria das outras espécies de papagaios na Austrália, os periquitos australianos também têm o hábito de se alimentar de sementes e grãos. E um bando de periquitos australianos, com centenas ou até milhares de aves, pode causar danos significativos a campos de trigo ou sorgo prestes a serem colhidos. Qual tipo de vídeo você mais gosta? Por favor, comente abaixo para nos informar.
Além disso, pomares de frutas como os de bananas ou mangas também são locais favoritos para os periquitos australianos. Na natureza, os periquitos australianos precisam beber água pelo menos 7 vezes ao dia. Então, pequenos poços d'água nas regiões áridas da Austrália são frequentemente onde você pode avistar facilmente essas pequenas aves. Em alguns casos, quando os periquitos australianos causam danos a plantações ou outros recursos, os proprietários de terras ou as agências agrícolas australianas podem empregar medidas como captura, espantamento ou abate para controlar o número deles. No entanto, em comparação com outras pragas como javalis selvagens ou coelhos selvagens, o impacto dos papagaios na agricultura australiana é relativamente menor. Olá a todos! Hoje vamos para os desertos e terras áridas do oeste dos Estados Unidos para ver como a agricultura e a criação de gado são realizadas aqui. Nos ESA, terras áridas e desérticas estão localizadas principalmente em estados como Nevada, leste da Califórnia, oeste de Utah, Idaho e Oregon. Nos últimos anos, a diferença de temperatura entre o dia e a noite nas áreas desérticas dos USA sempre foi significativa. Particularmente no deserto de Great Basin, em Nevada, as temperaturas podem cair de 87 graus durante o dia para apenas 13 graus à noite. Em 2021, estima-se que cerca de 799 milhões de acres de terra no ESA sejam considerados desertos, representando 33% da área do país. Claro, essa estatística inclui tanto regiões áridas quanto semiáridas. O que você acha desse tema? Deixe um comentário para o Caixa Fazenda saber. Atualmente existem cerca de 289 mil fazendas operando no oeste dos ESMA, das quais aproximadamente 37% estão localizadas em terras áridas ou semiáridas. Devido às condições climáticas adversas, a agricultura nas regiões áridas dos ESMA é menos eficiente do que a criação de gado. As culturas comuns em regiões áridas incluem alfafa, batatas ou trigo. O primeiro local que visitaremos neste vídeo é o Arizona, onde até 63% da área de terra é deserto, árido e semiárido. Esses dois fazendeiros estão montando uma área de pastagem para aves no meio do deserto. Esta é uma pequena fazenda localizada na cidade de Whitman, cerca de 35 milhas a noroeste de Phoenix, Arizona. Nesta fazenda desértica, cerca de 30 perus adultos estão sendo criados para carne. E eles também são considerados companheiros próximos do casal de fazendeiros. Todas as manhãs, dezenas de perus deixam seu galinheiro e circulam livremente pela fazenda. Claro, sua área de alcance é limitada por um sistema de cerca, que impede os perus de se afastarem muito da fazenda. O que você achou do processo de criação de perus neste vídeo? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Além dos perus, porcos também são criados nesta fazenda de 6 acres. O número de porcos mantidos em cercados nesta fazenda é sempre mantido entre 50 e 20. Todos os dias os porcos aqui são alimentados 2 vezes, pela manhã e no final da tarde, principalmente com milho. Além disso, folhas são usadas para enriquecer a dieta desse rebanho de porcos. Devido ao ambiente em que vivem e à liberdade de movimento, a qualidade da carne suína dessas fazendas é muito superior à dos porcos criados em fazendas industriais. Essas fazendas não criam apenas porcos e perus, eles também criam animais como patos, galinhas e gansos. Cerca de 6 semanas após a eclosão, este pequeno pasto desértico está pronto para receber as galinhas para viver e forragear. Claro, devido ao tamanho modesto, o número de galinhas criadas nesta fazenda não é muito grande. De acordo com estatísticas do USDA,
Em 2022, cerca de 57% das 20.300 fazendas no Arizona estavam localizadas em terras desérticas, áridas e semiáridas. A indústria agrícola no Arizona gera cerca de 4,1 bilhões de dólares em receita anualmente e impacta a economia do estado em aproximadamente 23,3 bilhões de dólares. Em seguida, nos moveremos para as regiões áridas do deserto de Mojave, no sudeste da Califórnia e partes de Nevada, para ver como milhares de ovelhas são criadas aqui. Ao contrário das ovelhas criadas no Vale Central da Califórnia, as ovelhas criadas neste deserto pagam o dia todo por terras áridas em busca de alimento escasso. Se você gostou deste vídeo, comente 3. De fato, a quantidade de alimento que as ovelhas consomem é muito menor do que outros animais de criação. Por isso, são consideradas mais adequadas para viver e sobreviver nessas terras áridas e desérticas. O gado geralmente é criado em áreas semiáridas, onde o clima é menos severo e as fontes naturais de alimento são mais abundantes. Em média, cada ovelha pode se mover cerca de 2,3 milhas por dia em busca de alimento. Com um rebanho de cerca de 100 ovelhas, os proprietários de fazendas precisam de pelo menos 31 acres de pasto para rodízio de pastagem. Mesmo em áreas com condições climáticas severas e baixa disponibilidade de capim natural, os proprietários de fazendas ainda precisam de cerca de 50 acres de pasto para criar 100 ovelhas. De acordo com estatísticas do USDA, em 2021, havia cerca de 84 mil fazendas de ovelhas operando nos Azusa, com cerca de 71% das fazendas de ovelhas localizadas em estados do Oeste. A Califórnia é particularmente o estado com o maior número de fazendas de ovelhas nos estados do Oeste, com cerca de 423 fazendas. A cada ano, as fazendas de ovelhas no oeste do Arizona geram 931 milhões de dólares em receita com a venda de ovelhas, sem contar a receita proveniente de lã, leite e outros produtos de milhões de ovelhas. O que você acha do processo de criação e produção de ovelhas que apresentamos neste vídeo? Deixe-nos saber suas opiniões nos comentários do vídeo. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta e se inscreva no canal Caixa Fazenda para ficar atualizado com os últimos vídeos sobre agricultura e criação de animais. Obrigado e até o próximo vídeo.